Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do sexto ano. A disciplina é Língua Portuguesa e nós iremos ver dois assuntos, que são verbo ter e haver na fala e sinais de pontuação e intenção comunicativa. Então, corre lá e pegue seus materiais. No seu livro didático, você vai abrir na página 74 e nós iremos até a página 75, ok? O nosso livro, ele vai começar para vocês falando o que seria a linguagem coloquial, que não é a primeira vez que nós iremos ver isso, porque a gente já falou na aula passada sobre a linguagem coloquial, vocês lembram? Quando nós falamos de um texto em que tinha uma frase assim: não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos. Lembra que ao invés de dizer não havia surgido ainda, o que nós falaríamos? Não tinha surgido ainda. Então, a linguagem coloquial também é conhecida como linguagem informal, natural ou popular, que é aquela linguagem que nós utilizamos no cotidiano e que não exige uma atenção total da gramática, ou seja, você não fica pensando na gramática quando você vai falar, você fala de modo mais o quê? Mais fluido, com mais fluidez na comunicação. Então, nós temos como exemplo aqui uma frase que na linguagem formal, que não é a que a gente utiliza no dia a dia, nós temos a frase: há muita gente aqui. A gente fala assim durante o nosso dia a dia? Não. Como nós falamos, tem muita gente aqui. Então, a gente substitui o verbo haver, que é um verbo que é muito utilizado na linguagem formal, e a gente substitui ele pelo verbo ter, que é utilizado na linguagem, que a gente usa muito na linguagem coloquial, certo? Então, no seu livro didático, ele pede para você fazer uma coisa. Olha só. Durante alguns dias, preste atenção em uma conversa com os colegas e ou familiares e anote algumas frases em que aparece a forma verbal tem. Então, ele pede para você escutar as pessoas conversando e você vai anotar algumas frases em que a forma verbal tem aparece, ok? Isso pode ser na sua casa, lógico, porque a gente não está na escola para fazer com os colegas. Então, você vai anotar uma frase, duas frases, em que tenha o verbo tem. 2. Depois, compartilhe as frases com seus colegas e com o professor. Em quais delas é possível substituir o verbal tem pela forma verbal a? Nós também não podemos fazer essa com os nossos colegas e professores. Você vai fazer em casa mesmo. Então, depois que você achar as frases que seus familiares falaram, que tem o verbo tem, você vai substituir eles, tentar substituir, ver se fica adequado pelo verbo haver. Então, você vai fazer uma substituição aí, ok, gente? Seguindo. Agora a gente vai falar sobre sinais de pontuação e intenção comunicativa. Então, aí na página 74, ele vai começar a te dar um exemplo e vai te dizer que para a gente conseguir pontuar, mostrar a nossa intenção comunicativa, na fala, nós precisamos dar uma entonação, uma entoação na frase para que você entenda o sinal de pontuação no final. Vou te explicar melhor. Entoação é a variação da altura e duração utilizada na fala que incide sobre a palavra ou oração, e não na pronúncia simples de fonemas ou sílabas. Olha só, a entoação é o modo que você fala, é a forma que a altura da sua voz varia. Por meio dela, nós usamos alguns recursos, como fala a intenção que a gente quer falar. A intenção comunicativa. Então, dependendo da forma, da altura que você fala, da entonação que você dá, você está mostrando a sua intenção comunicativa. Olha o exemplo que nós temos. João foi à escola. Olha a entoação que eu dei. João foi à escola. Agora, olha só quando eu quero fazer uma pergunta. João foi à escola? Olha como muda o tom da voz. Então, a forma... Na língua portuguesa, quando nós estamos falando, como é que a pessoa que está te ouvindo vai saber o que tu quer expressar? Por meio da entoação, por meio da forma que a tua voz varia, a altura, o jeito que tu falas. Então, é assim que dá para tu descobrir. Bem diferente da escrita. Olha só, na escrita eu posso colocar só o ponto de interrogação aí, tu já vai saber o que a pessoa quer dizer. Mas na fala não, eu preciso colocar a entoação correta para que o meu ouvinte saiba o que eu estou dizendo, entendeu? Então, vamos seguir. Por que ele fala isso para você? Ele vai te dar aí, olha só, uma série
de frases e no final ele vai estar dizendo para você como é para você pronunciar. Quando falamos, damos às frases entoação diferente, conforme queremos expressar. Leia em voz alta as frases abaixo, procurando expressar o sentimento ou a intenção indicada entre parênteses. Olha só. Simples afirmação. Quando tu está afirmando, como é que tu fala? Patrícia já chegou. Olha, o jeito que eu falei, Patrícia já chegou. Agora, quando eu estou com uma dúvida, Patrícia já chegou? Medo. Patrícia já chegou. Quando está com surpresa, Patrícia já chegou? E tristeza, Patrícia já chegou. Hesitação, espanto, interrogação. Ninguém gosta de chocolate? Olha, interrogação, espanto, interrogação. Desconfiança ou dúvida. Ninguém gosta de ele já vai viajar. Então, a forma que tu pronuncia, olha só, ele colocou entre parênteses a forma que tu deve pronunciar. Mas é assim que tu escreve durante o dia a dia? Tu escreve uma pergunta e coloca no lado como é para a pessoa pensar? Não, né? A gente substitui essas palavras aí, olha, dúvida, medo, surpresa, tristeza, a gente substitui isso pelo quê, gente? Quando a gente vai escrever? Pelos sinais de pontuação. Por meio dos sinais de pontuação, a gente consegue saber se é uma dúvida, se é uma surpresa, se é uma simples afirmação. E é isso que a gente vai estudar, os sinais de pontuação e os tipos de frase, ok? Olha a segunda questão. Então, essa primeira é só para você pronunciar ela de acordo com o que está pedindo entre parênteses, para você pronunciar ela como afirmação, como dúvida, como medo, ok? Não é para escrever nada, só pronuncie em voz alta. Segunda, em uma tira de papel, olha, agora já tem o exercício. Escreva uma frase seguida de um substantivo que indique sentimento ou intenção, igualzinho como está em cima, gente. Escrito entre parênteses, como na atividade 1. Durante a aula, você e seus colegas devem trocar as tiras, seguindo a orientação do professor. Cada um lê em voz alta a frase que recebeu, tentando imprimir o sentimento indicado, exprimir, mas sem dizê-lo à turma. Depois de cada leitura, os colegas tentam identificar os sentimentos expressos. Então, olha só. Como a gente não está na escola, como a gente não está com os nossos colegas, você vai fazer sozinho. Então, você vai escrever outras frases, que não são essas daí da Patrícia, de chocolate, de viajar. Você vai escrever outras frases e vai fazer igualzinho aí em cima. Vai colocar entre parênteses a forma que a pessoa deve pronunciar as palavras, certo? Tente fazer isso. Vamos seguir. Sinais de pontuação e intenção comunicativa. Então, o que são os sinais de pontuação, gente? É um ramo, recurso da ortografia, em que permite expressar exclusivamente na língua escrita um espectro da matizes rítmicas e melódicas características da língua falada. Então, olha, para que serve a pontuação? Para você conseguir expressar a melodia, a forma que você pronuncia as palavras na língua falada, pelo uso de um conjunto sistematizado de sinais sintáticos. Que sinais são esses, gente? São sinais gráficos e não gráficos. Ou seja, a pontuação tem a finalidade de assinalar as pausas e as entonações da linguagem falada, da língua escrita. Então, a pontuação são esses recursos gráficos que tu usa, são os pontinhos, os desenhos que você usa no final das frases e que querem expressar alguma coisa, que foi o que a gente acabou de falar. E eles são assinalados como? Por causa das pausas e a entonação que a gente pronuncia na frase. Vamos ver os exemplos. Então, o nosso livro didático, ele mostra para vocês, na página 75, que existe 3 tipos de frases. Frases assertivas, frases interrogativas e frases exclamativas. Nas frases assertivas, que também são chamadas de frases declarativas, você apenas está declarando alguma coisa, afirmando alguma coisa, apresentam uma constatação de um fato pelo emissor e levam a um ponto final. Olha só, nas assertivas vai levar ponto final e podem ser afirmativas ou negativas. Tu pode estar afirmando alguma coisa, tu pode estar negando alguma coisa. Olha o exemplo. O documento foi enviado ontem. Olha a entonação que eu uso, eu apenas afirmo. O documento foi enviado ontem. É uma pergunta? Não. Agora, nós temos as frases interrogativas. Ocorre quando o emissor, ou seja, quando eu faço uma pergunta na mensagem, e devem ser sinalizadas com ponto de interrogação. Olha o exemplo.
aceita um café? Aceita um café? Olha a forma que eu disse. Eu não estou falando aceita um café. Eu disse aceita um café? Então, a entonação que eu uso, eu utilizo essa entonação porque eu acabei de observar o sinal gráfico aqui. Que sinal é esse? É um ponto de interrogação. Então, quando você observa o sinal, você muda a entonação, a forma que você pronuncia a frase. Então, nós falamos das frases assertivas, que você está apenas afirmando, a interrogativa que você está fazendo, pergunta. E, por fim, nós temos as frases exclamativas, que são empregadas quando o emissor quer manifestar uma emoção. São sinalizadas como ponto de exclamação. Então, olha, na exclamativa você quer expressar um sentimento, você quer expressar uma emoção, alguma coisa que você está sentindo. Então, olha os exemplos que nós temos. Puxa, que sorvete gostoso! Olha só, você está exclamando. Até que enfim. Como é que você sabe que você tem que pronunciar desse jeito? Por causa do sinal gráfico que nós temos depois das palavras, que é um ponto de exclamação. Então, você pronuncia ele de acordo com o sinal e como você deve expressar a frase, certo? Então, aí, nós temos um primeiro exercício. Um aluno lerá em voz alta as 2 frases abaixo. Então, isso você vai fazer sozinho na sua casa, gente. Prestando atenção aos sinais de pontuação no final de cada uma delas. O resto, a classe observará se a entonação dada à frase está adequada. Olha só, então você vai ler e você vai ver se você está pronunciando corretamente a entonação, se você está entoando corretamente a frase. Então, olha só. Parou o carro e gritou: querem dar um bordo? Querem dar um bordo? É uma forma de perguntar. Olha, você está perguntando, então você tem que pronunciar da forma correta. Isso é muito importante, gente, porque, olha, às vezes quando a gente manda alguém ler na sala, é importante que você pronuncie as frases da forma correta. Não pode ler de qualquer jeito, você tem que parar quando o texto para, dar uma respirada quando for vírgula, dar uma paradinha, pronunciar uma pergunta de forma assim, olha, com a entoação certa. Querem dar um bordo? Olha, a forma que. Então, tudo isso é importante na leitura. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Olha só, estou fazendo uma pergunta? Não. A vida em São Paulo era tranquila. Você está afirmando, olha aí, uma frase assertiva na segunda. E na primeira, uma frase o quê? Interrogativa. Querem dar um bordo? Uma pergunta, né? Então, olha só. Com que sinal de pontuação termina cada uma das frases? Então, o que você vai dizer? Que a primeira termina com ponto de interrogação, e na segunda termina com ponto final, ok? O que cada um desses sinais de pontuação indica? Indica que no primeiro ele está fazendo uma pergunta e na segunda ele está apenas afirmando, declarando, ok? Vamos para a outra pergunta que nós temos aqui. Agora converse com um colega sobre a questão a seguir e responda no caderno. Olha, essa aula de hoje você teria muito que conversar com um colega, mas nós não estamos na escola, então você vai fazer sozinho, certo? Que tipo de frase predomina no texto Álbum de Família, na página 67 e 68? E os automóveis invadem a cidade, na página 71 e 72. Assertiva ou interrogativa? Ele está perguntando se você vai encontrar mais frases em que o autor está afirmando alguma coisa ou apenas perguntando. Então, você pode dar uma voltadinha no seu livro e começar a olhar. Parece muito ponto de interrogação aí, gente? Não, não é? Não tem. No outro texto, estou olhando o meu, olha o seu. Não. Poucas perguntas. Olha, eu encontrei. Querem dar um bordo? Olha, essa é desse texto aqui, Álbum de Família. Tem uma pergunta apenas. Então, o texto, nesses 2 textos aí, eles são mais assertivos ou interrogativos? Eles são mais o quê? Assertivos. Estão apenas afirmando os fatos. Por que você acha que isso acontece? Olha o que ele está perguntando para você. Por que você acha que esses textos, eles são mais do que assertivos do que interrogativos? Porque são textos em que o autor está apenas contando um fato, apenas contando os acontecimentos, narrando. Então, ele conta. Ele não fica fazendo pergunta, né? Ele apenas conta. Então, você vai dizer que é porque é um texto narrativo em que o autor está apenas contando um fato, ok? Então, é isso, gente. Nossa aula foi essa. Nós tivemos 2 assuntos. Falamos sobre ponto de interrogação, a entoação
e a linguagem coloquial, não é? Que é a linguagem do nosso dia a dia. Então, muito obrigado, gente. Fiquem em casa, estudem, façam esse exercício. Foram 2 páginas feitas hoje, ok?